O futuro de um país se decide na sala de aula, certo? Mas e quando a sala de aula está em crise? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, os problemas gigantescos que atingem em cheio o sistema educacional do Brasil. 73%. Guarda bem esse número. É a quantidade de estudantes brasileiros de 15 anos que, olha só, não conseguem resolver os problemas básicos de matemática. Quem está dizendo isso é o PISA, de 2022, aquela avaliação internacional super importante. E o que isso quer dizer na prática? Que eles simplesmente não estão preparados para os desafios do mundo de hoje. Pois é, esse número é de assustar, né? Mas ele é só a ponta do iceberg, o sintoma de um problema muito, mas muito mais fundo. Então, bora mergulhar para entender as causas por trás desse fracasso e diagnosticar as falhas do nosso sistema. Para a gente entender essa história toda, vamos passar por 5 pontos. Primeiro, os resultados de desempenho. Depois, a gente olha para a infraestrutura, para o estado físico das escolas. Em seguida, algo curioso, o paradoxo do dinheiro. Aí, entramos num debate central sobre autonomia e liberdade. E para fechar, vamos ver o que está sendo discutido como solução. Então, vamos lá, começando pelos fatos. E já adianto, o retrato que os números do desempenho pintam não é nada bonito. Lembra dos 73% em matemática? Pois é, o buraco é mais embaixo. Metade dos estudantes também não atinge o básico em leitura. Em ciências, são 55%. Isso joga o Brasil lá para baixo na média da OCDE. E talvez o mais preocupante de tudo, só 1%, um mísero por cento dos nossos alunos atinge o chamado alto desempenho. É muito, muito pouco. E olha, isso não é de agora. Já faz tempo que o Brasil patina nesses rankings internacionais. Pensa só, de 129 países, a gente está lá em 76º. É uma estagnação nos resultados que só confirma a profundidade dessa crise. Ok? Mas esses resultados ruins não surgem do nada, né? Eles acontecem em algum lugar. E é aí que a gente entra na crise de infraestrutura, na realidade bem concreta das nossas escolas. Os dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica são de cair o queixo. Mais da metade das escolas públicas não tem acesso a esgoto, 61% não tem climatização. Imagina tentar aprender num calorão. E mais da metade não tem uma internet que funcione direito. Fica difícil, né? É criar uma barreira para o aprendizado antes mesmo de a aula começar. E por trás de cada porcentagem dessa, tem gente, tem histórias. Como a da professora Cristiane Ribeiro, lá em Manaquiri, no Amazonas. Ela lembra que o desafio é humano. Lá, por exemplo, tem aluno que deixa de ir para a escola porque as mudanças no clima afetam o transporte pelos rios. Olha que loucura! A falta de estrutura tira a liberdade mais básica de todas, a de conseguir chegar na sala de aula. Vendo tudo isso, a primeira coisa que vem à cabeça é falta de dinheiro, certo? Mas a realidade é mais complicada. É um verdadeiro paradoxo. Aqui está a grande contradição. A Constituição obriga o governo a gastar uma fatia bem relevante da arrecadação com educação. Está na lei. Só que quando a gente olha o investimento real por aluno, o Brasil está lá entre os piores. Como pode? O dinheiro existe no papel, mas parece que ele não chega de fato na ponta, não chega para o estudante. E essa tabela deixa a diferença escancarada. O Brasil investe cerca de 3 mil dólares por aluno. A média dos países da OCDE é de quase 10 mil. É menos de um terço. A gente investe menos até que vizinhos como Chile e Uruguai, que aliás têm resultados melhores no PISA. Essa diferença de dinheiro vira salário baixo para professor, menos recursos e uma infraestrutura mais fraca. Bom, já vimos os resultados, a infraestrutura e o dinheiro. Mas agora a gente chega num ponto talvez mais profundo ainda, que é a questão da liberdade. Afinal, quem controla o que acontece dentro da sala de aula? E no centro desse debate todo está a famosa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A ideia dela é ser um padrão para o país inteiro, dizendo o que todo aluno deve essencialmente aprender. De um lado, quem defende a BNCC diz que ela garante justiça e moderniza o ensino. Mas do outro lado, tem muita gente que critica. Dizem que, na prática, ela cria uma receita de bolo, um modelo engessado, que amarra as mãos do professor, tirando a autonomia e a liberdade dele de adaptar o conteúdo para a realidade da sua turma. Essa crítica de Guedes resume bem a questão. Ela diz que o modelo foca tanto em cumprir uma lista de tarefas que esquece do principal: formar pessoas de verdade. Em vez de uma visão que liberta, que conecta o que se aprende com a vida, o sistema acaba impondo um modelo de cima para baixo, que sufoca a liberdade do professor. Ok, o diagnóstico é complexo, mas e as soluções? O que está na mesa para tentar mudar esse cenário? E aqui o debate ferve, porque não tem consenso nenhum. As ideias vão de um extremo ao outro.
Tem gente que defende mais centralização, como federalizar todo o ensino básico. E tem gente que defende mais liberdade e escolha, como o sistema de vouchers, que daria às famílias a opção de escolher a escola dos filhos. É um verdadeiro cabo de guerra ideológico. E no fundo, toda essa discussão nos leva a uma pergunta essencial. Afinal, para que serve a educação? É para treinar as pessoas para o mercado de trabalho? Ou é para formar cidadãos com pensamento crítico e autonomia? A resposta que o Brasil der a essa pergunta vai definir não apenas o futuro das nossas escolas, mas o futuro do próprio país.